Fala, rapaziada! Mais um conteúdinho aqui da TV Clubismo. Hoje, né? O trio de ouro aí. Nicolau aí em cima. E Rodrigão aí também aí em cima no vídeo. E, rapaziada, rapidamente. O clássico já começou, hein? Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, o primeiro jogo. Já começou, hein? Começou fora de campo, começou na Ferge. E parece que temos a definição, né? Rapaziada, acabou de postar, ó, pessoal, 30 segundos aí, acabou de sair a definição, a reunião na Ferge, e o mando vai ser no Nilton Santos. O que vocês acham disso? O Vasco então, sempre mano, se para fode, começar, né, mano? Fala aí. para começar lá ele, que eu não tô em cima de você de jeito nenhum. Mas aí, Que tá sério. rolou uma votação lá na Ferge, né? E para mim já estava claro que seria no Nilton Santos, né, cara? Todo mundo sabe que São Januário, apesar de ter tido um jogo contra o Flamengo lá em 2023, a gente sabe que São Januário não comporta um clássico como Vasco e Flamengo, não só pela capacidade do estádio, mas pelos arredores ali. Isso não é nenhuma opinião minha, não, é o que a própria Polícia Militar fala, que eles não conseguem garantir a segurança. E aí parece que vai ter até um setor que não vai estar indisponível, né, no Engenhão. É, exatamente. Não, então, ó, vou levantar um pouquinho mais de polêmica aí para a rapaziada. O Vasco vira e mexe e entra na justiça para jogar no Maracanã. E dessa vez o Maracanã estava à disposição, todo mundo querendo jogar lá, e o Vasco não quis jogar. O Pedrinho, presidente do Vasco, falou que jogar no Maracanã seria jogar fora de casa. E até levantaram uma entrevista antiga do Eurico falando isso, que o Flamengo, o Fluminense jogam, que o Vasco não pode jogar em casa, que é São Januário. Concordo com o Nicolas que São Januário é muito pequeno e é muito difícil para uma torcida visitante chegar ali, um clássico. E acho que quase foi no Maracanã, né? Porque o Beppe quis puxar esse jogo Maracanã por não garantir a segurança do Nilton Santos. E com isso fecharam a norte e a sul atrás do gol do Nilton Santos para que cada torcida fique de um lado. Aí minha pergunta para o Rodrigão é: vale brigar tanto na justiça para jogar no Maracanã, para na hora que pode jogar no Maracanã, brigar para jogar fora do Maracanã? Na verdade, meu irmão, eu acho que não faz sentido brigar pelo Maracanã, na verdade. Tinha que brigar pelo São Januário mesmo. Eu acho que isso aí é lenda de que não consegue, que não pode. Na verdade, os únicos times que são mandantes no Maracanã é o Flamengo e o Fluminense. O Vasco, quando joga lá, é engolido pela torcida do Flamengo, e o Botafogo, a mesma coisa. Tanto que o Botafogo, quando joga contra qualquer um que não seja Flamengo, joga no Nilton Santos, entendeu? E em São Januário dá sim, eles têm direito ao quê? A 20% do visitante? E é isso, quem Não, quer a vai, Ferg se não. vira. A Ferg bota 50-50 nos clássicos no regulamento. Por Aham. isso que São Januário já é descartado na origem. Eu não sei nem como é que foi Botafogo e Vasco lá, porque o Botafogo também não estava muito interessado nesse jogo, não. Entrou titular, mas não estava muito interessado. Mas voltando, 50-50. São Januário não permite. Não, São Então, Januário, teria que quando ser teve às vezes que eu me lembro, a torcida visitante, no caso do Flamengo, ficou com 10% ou 20%, que eles ficam 90-10. No Brasileiro. No Brasileiro, ficam no antes do local que já acordo. é separado ali em São Januário para os visitantes mesmo, que fica lá no cantinho à esquerda da câmera de televisão. O que acontece, cara? Eu até concordo com o que o Rodrigo falou, que não tem, que eles podem dar um jeito sim de fazer o jogo acontecer lá. Só que a questão é, quando o Flamengo e o Fluminense começaram a administrar o Maracanã, ali se tornou a casa deles. Não só no sentido de deles estarem acostumados a jogar ali, gramado, campo, e sim que eles também não vão sair da rotina, vamos dizer assim, não vai ter o desconforto de se sentir visitante, como o Vasco vai se sentir saindo ali da zona de conforto de São Januário, vestiário e tudo mais. E assim, às vezes que o Vasco brigou para jogar no Maracanã, normalmente era contra um time que não era o Flamengo nem o Fluminense. Por exemplo, na semifinal da Copa do Brasil contra o Galo, que é no intuito de ter ali um espaço maior para poder jogar, Não, né? e aí Tipo, sim você se sente mandante, porque é o seguinte, o exato. Fluminense, o Botafogo, o Flamengo, mais o Flamengo e o Fluminense tem muito mais costume, não só a questão de torcida, tem muito mais costume de jogar no gramado do Maracanã do que o Vasco, o Botafogo e o Galo. Então, quando é por o Vasco de vez em quando jogar ali, clássicos e tal no Maracanã,
ele teria mais costume de jogar no gramado no Maracanã do que o próprio Galo. Então aí sim você se sente mandante. Mas jogar contra o Flamengo lá, você é visitante em qualquer situação. É visitante. E Não, assim, é ainda que tem vários relatos aí de que a diretoria do Flamengo, quando o Flamengo é mandante, dá uma dificultada para a galera do Vasco comprar ingresso. Não que isso seja desculpa, não, mas assim, faz parte do espetáculo, né? Não, ó, eu vou concordar em partes com vocês, porque assim, a operação é do Vasco. E a operação sendo do Vasco, o ingresso quem vai vender é o Vasco, Sim. através do site Sim, que o Vasco vende, tudo normal. Mas eu concordo com essa parte dos jogadores. Por quê? O Maracanã hoje ele contém 4 vestiários. Um é exclusivo do Fluminense, um é exclusivo do Flamengo, que são os dois, né, do consórcio. Um é da arbitragem, porque os juízes precisam de um vestiário próprio, e um é do visitante. Então, quando tem Flamengo e um time de Minas, o Atlético Mineiro que você citou, o Atlético Mineiro fica no de visitante, o Flamengo fica no do Flamengo. No caso do Vasco, o Vasco não vai ficar nem no do Flamengo nem no do Fluminense. Logo, ele vai para o de visitante. Exato. E aí, o rival, no caso o Atlético Mineiro que você citou, ficaria no vestiário do Flamengo ou do Fluminense. Então, assim, muda com certeza. Eu acho que é diferente do Maracanã antigo, que o vestiário era o vestiário. Qualquer um que entrava lá, não tinha personalização, não tinha escudo, não tinha as Era cores. neutro, né? Era neutro. Então, assim, eu concordo com essa ideia. Mas eu acho que, na minha opinião, jogar esse jogo para o Newton Santos desvalorizou. Porque eu acho que a torcida do Vasco tem capacidade de dividir com o Flamengo. Claro que os jogadores estão mais ambientados com o Maracanã, os do Flamengo, óbvio, que jogam lá sempre. Mas eu acho que isso não faz tanta diferença. E vou levantar mais um tema, o gramado, porque o Coutinho assinou a nota, né, republicou o post do gramado sintético, e de repente o Vasco escolhe, bate o pé, e o jogador melhor tecnicamente do Vasco, ao meu ver, o Coutinho, é um cara que não gosta de jogar ali. Não faz sentido nenhum para mim. Né? Nesse caso de que, tipo assim, não tinha opção realmente de ir para São Januário, deveria ter feito o jogo no Maracanã, apesar de que não era o ideal para mim. Assim, o que me pega legal é realmente a questão do gramado. O Payet, se eu não me engano, ele fez 6 jogos em grama sintética pelo Vasco. Só que o Coutinho, ele realmente, se eu não me engano, tem até em contrato que ele não vai jogar. Não tem contrato não, minto. Não, é verbal. Messi, eu li uma história de que o Messi Soares, tinha no contrato dele. O Soares, Mas, o assim, Soares não jogou nenhum sintético no Brasil. Soares, exatamente. Eu li uma história que o Messi tinha isso no contrato dele, mas enfim, o Coutinho, ele, com a moral que ele tem, ele pode chegar e falar, não vou jogar. Só que aí, nesse caso, ficaria muito estranho, porque uma coisa é você ser poupado ali ao longo do Brasileirão, né? Que aí, beleza, você tá vindo de uma sequência de jogos, vamos poupar o Coutinho aqui, porque é grama sintética, ele já veio jogando. Dessa vez não, dessa vez ele tá em plena atividade, apesar de ter sentido um desconforto na coxa mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, não foi nada demais, ele logo em seguida voltou a jogar. Então, assim, não tem nenhuma desculpa para ele ser poupado. Soaria a coisa mais louca do mundo ele ser poupado com a escolha da própria diretoria do Vasco. Então, assim, fica estranho, fica um pouquinho contraditório, e eu fico até um pouco apreensivo, né? Porque se acontecer algum tipo de lesão com o Coutinho, ou se o Coutinho não conseguir performar bem, até por uma insegurança, a culpa vai ser da escolha da diretoria. Sim, sim. A não ser que coloquem o Payet como titular, que já jogou alguns jogos. E puxo até mais um gancho aqui que não tem muito a ver com o assunto, mas para mim, o Payet que é o titular no lugar do Coutinho, porque o Coutinho não vem jogando nada e quando o Payet entra, ele tem feito alguma coisa. Mas isso é Pelo menos assunto para outro distribui vídeo. melhor, né? Distribui melhor. Mais. Rapaziada, eu vou puxar um assunto aqui, ó. Segura a audiência aí que a gente vai dar o nosso palpite sobre o clássico no final, mas já vai deixando o like aí, já vai se inscrevendo no canal, beleza? Comenta aí embaixo o que vocês estão achando até agora. Mas a gente vai falar rapidinho dessas 3 contratações que o Vasco fez e estão sendo fechadas hoje e já querendo saber se eles vão estar disponíveis para o clássico ou não. O Nicolau tem a informação que ele falou. Ele ligou diretamente pro Nuno. O Pedrinho. Pedrinho. Como é que é? Nicolas joga futebol com o Pedrinho lá na Barra. Nuno Moreira, não é isso? Nuno Moreira. Não, então, o que ele acontece? Falou, vai jogar? O empresário do Nuno Moreira também é adepto do futebol. Então, a gente fez dupla lá na Barra, né? Não, eu tô zoando, ó. O Nuno Moreira e o Garré, eles já estão no BID e no BIRA, né? Se eu não me engano, são esses as siglas lá para inscrição.
O limite é 48 horas antes do jogo, antes de iniciar a fase final do Carioca, né? Que no caso é sábado, 18 horas, 7h45, não é isso? 18 horas, jogo 18 horas. 18 horas, então, é isso aí. Às 18 horas, então ele teria ali até a quinta-feira, né? Quinta-feira à tarde para finalizar isso. O Garré e o Nuno, que já chegaram ao Rio de Janeiro, acompanharam o jogo do Vasco contra o Botafogo, então eles já estavam mais certos ali. Já agora tá tudo certinho, já saiu o contrato deles ali. De repente, é que eu acho que vai ficar um pouco difícil, mas no Google já saiu a imagem deles ali, no próprio Twitter já tem a imagem lá do contrato, número de contrato, né, o bid do jogador. E o Lloyd, ele tinha sido liberado pela equipe dele lá na Turquia, e ele viajou para Portugal. Ele foi para Portugal para resolver algumas questões pessoais ali. Deve ter ido em casa, né? Porque ele não estava em casa. Eles estavam fazendo uma viagem ali, como se fosse uma pré-temporada no meio da temporada. E aí o Lloyd Augusto já até postou lá que ele estava viajando, um aviãozinho e tal, só que ele não estava com muita mala. Então a galera foi a fundo, né? Investigou e descobriram, né? Chegaram à conclusão de que o clube sim liberou ele para viajar aqui para o Rio de Janeiro, só que ele ia passar em Portugal antes. A chance dele estar inscrito é muito, assim, 90%, porque ele teria aí praticamente 3 dias para chegar no Rio de Janeiro. Se ele viajar na quarta-feira, ainda dá tempo. A questão seria que até o próprio Carille falou em entrevista, que ele ainda não tinha trabalhado com os dois, que eram o Garré e o Nuno, e agora ele trabalhou a primeira vez com eles hoje, porque ontem o Vasco teve folga. O Lloyd, chegando na quinta-feira, vai treinar provavelmente uma vez com o elenco e com o treinador. Eu acho que, assim, se ele utilizar o Lloyd, ia pegar até mal, ia ser, assim, uma situação de desespero, porque ele não é nenhum craque, mas ele pode estar disponível, pode estar inscrito, sim, para a partida, relacionado. Agora, o Nuno e o Garré, eu acredito que se um deles não começar como titular, vai entrar com certeza durante a partida, se Eu não acho os que o dois. Garré joga certo. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. O Garré tem chance de chegar já como titular. Os dois estão no meio da temporada, já entrar, fisicamente. assim, no intervalo, porque os dois chegaram no custo ali de mais ou menos 20 milhões de reais, contando bônus ali, né? Cada um deles. Eu acho que o Fernando ia falar isso agora. É capaz deles estarem melhores fisicamente do que os próprios jogadores do Porque os Vasco. caras, porque eles estão no Então, meio de temporada. E na Rússia, que tem uma intertemporada. Então, assim, não tem ninguém de férias. Os caras já entram para jogar. Claro que não tem aquela coisa de conhecer o companheiro. Mas, meu irmão, dribla um e joga na área por vejete. Não tem segredo. E às vezes, na estreia, eu sempre vejo que os malucos jogam muito bem na estreia. Todos os jogadores. Porque às vezes, quando tu não conhece, não tá na tática ainda adaptada ali, tu joga meio solto e vai pra cima dos caras, chuta de fora da área e acaba metendo um golaço. E às vezes o adversário, por exemplo, o Felipe Luiz é um treinador que sempre estuda o adversário. Às vezes ele não está contando muito em estudar esses caras porque não é certo e tal. Ele está preocupado ali em, por exemplo, não deixar cruzar na área para o Verratti, que é a única arma que o Vasco tem. Enfim. Mas levando em consideração o Garré e o Nuno, eu acredito que eles... É porque eu acho que se ele botar os dois de titular já vai pegar um pouquinho mal, assim, né? 2 jogadores chegando e já sentando jogando. Sentando na janela. Eu acho que ele Mas o relaciona Garré, os eu acho dois. que ele coloca assim, que é um jogador que não é um ponta extremo. O Garré ele é um jogador de jogar muito pelo meio, então ele vai achar muito passe, vai achar alguns cruzamentos pro Garré. O Nuno Moreira joga um pouco mais aberto, só que esse jogador de velocidade mesmo, de extremo, de correria, não falando da técnica, mas de correria, esse jogador, entre os três, é o Lloyd Augusto. Ele que é o que corre realmente, que é o que vai dar o tapa na frente e sair correndo. Mas, talvez, eu acho que é difícil ele jogar, porque ele vai treinar ali no máximo uma vez com o Carille. Entendi. Pra finalizar, rapaziada, palpite. Tem coragem de falar que o Vasco consegue pelo menos... Sei lá, o Vasco consegue alguma coisa contra o Você quer Flamengo? um palpite racional ou você quer um palpite de torcedor? Racional. Racional? Pô, eu acho que o Vasco vai fazer de tudo para jogar de igual para igual, não no estilo de jogo, né? O Vasco vai se defender, mas no placar, né? Então acho que um empate seria uma vitória para o Vasco. Ele chegar no jogo de volta contra o Flamengo lá no Maracanã
iniciando do 0-0, eu acho que é um lucro já para o Vasco. Se eu pudesse sugerir um placar, seria 1-1. Vou falar, Acompanho. a forma que o Vasco jogou na última vez que enfrentou o Flamengo foi tão mal recebida pela torcida e foi tão zoada na internet pelos outros torcedores de outros clubes, que eu acho que eles não têm a coragem de fazer a mesma coisa que eles fizeram naquele primeiro tempo. Então, clássico é clássico, ainda mais numa decisão dessa, eu acho que o Vasco vai mais para cima e tem a chance de algumas novidades no elenco fazerem a diferença, aquilo que o inesperado que a gente é o inesperado, né? Se acontecer alguma coisa positiva pro Vasco, é o inesperado. Mas eu acho que é capaz de acontecer sim. Não tem como dar esse palpite como vitória do Vasco. Eu tô dizendo só que é possível sim, e é mais possível que foi no último jogo. Mas se eu pudesse dar um palpite, era um 2-0 Flamengo. Bom, o meu palpite é que eu vou no 1-1 também. Eu acho que o tapetinho foi preponderante, porque o Flamengo não se dá bem lá. Então, acho que assim, o Vasco jogou de onde deu. Fez o que podia fazer. No gramado do Maracanã, a gente vai tomar outra taca, é melhor levar para o tapetinho, que é ruim para os dois. Eu não sei jogar e ele também não. O Vasco até se deu bem lá algumas vezes. Aposto o Fluminense. Quando vocês ganharam o clássico do Fluminense lá. Enfim. Acredito que 1-1, Vasco chega vivo para a volta. E aí a volta que vai ser um Deus nos acuda, porque o Flamengo. Volta que vai ser o 2-0. Porque o Flamengo, exatamente, o Flamengo tem a preferência de dois resultados iguais. Então, se for 1-1 e 0-0, o Flamengo passa. Então, no jogo do Maracanã, ainda que seja empate o primeiro, o Vasco vai ter que se abrir. Mas eu acho que o primeiro jogo vai ser muito estudado, muito truncado, 1-1. Quer os gols também? Vamos lá. Quanto? Não, o Mister Clássico. Eu não só quero os gols, Mister Clássico, eu quero quem vai sair na frente ou não. Mister Clássico para o Flamengo. Vai e Vegete de cabeça. E Vegete empata de cabeça. BH pro Flamengo e Vegete pro Vasco, de cabeça. Do BH. Foi no óbvio. Mas também vou nisso aí. Vou fazer um palpite maluco, porque o palpite do Fernandão foi muito bom, muito preciso. Vou deixar o Mister Clássico abrir o placar e Paiezinho vai fazer o de empate. De falta. Mas Pumita, não vai fazer o maluco empate, de fora da área. Com a bola rolando. Eu já vi isso acontecer, esse tal de Pumita aí. Eu já vi fazer um no Flamengo. Mas foi no Maracanã. Foi vitória, não foi nem empate. O gol foi vitória do Vasco. O Rodrigão já jogou 2-0. E é isso, rapaziada. É isso. Aí. Por esse vídeo é só. Um prazer, rapaziada. Se inscrevem no canal. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, nesse novo formato que a gente está fazendo agora, que a gente está se amarrando em fazer. E é isso. Amanhã tem vídeo também, 7 horas da manhã. Fiquem ligados aí. E em breve um quadro novo aqui na página, aqui no canal. Eita, novidades aí. Valeu, rapaziada. Valeu.